Olá, irmãos e amigos, que a paz esteja contigo. Eu sou o pastor Heleno, tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Se você deseja ouvir essa palavra de Deus, esteja atento. Será um tempo breve, mas importante para a sua vida, com certeza. Eu quero deixar aqui uma palavra que está no Evangelho de João, primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6, nos diz: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O apóstolo João escreveu estas epístolas, escreveu tanto o Evangelho quanto a primeira, a segunda e a sua terceira carta, as 3 epístolas, e isso aconteceu por volta, provavelmente entre 85 ao ano 100 depois de Cristo. E essa terceira epístola ele escreveu a uma comunidade cristã que na época defrontava com o gnosticismo, ou seja, com o movimento religioso da época que misturava misticismo e filosofia, criando assim um evangelho estranho àquilo que eles haviam aprendido, haviam ensinado. Por isso que João ele diz aqui: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. João ele alerta esses irmãos que naquele tempo, naquela época, os falsos profetas, os falsos evangelistas já estavam atuando e que os nossos irmãos eles precisavam estar atentos, provar os espíritos para ver se procediam de Deus ou não. Não era para aceitar qualquer ensino, qualquer palavra que viesse de quem quer que fosse, mas que esse ensino deveria ser averiguado para que não aceitassem como verdade aquilo que não fazia parte do Evangelho. Então ele diz: não deis crédito a qualquer espírito, provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E ele dá uma dica aqui de como nós podemos reconhecer o Espírito de Deus, se é o Espírito de Deus que está usando alguém, se é o Espírito de Deus que está falando. Ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todo espírito que confessa que Jesus veio, que morreu por nós, que derramou o seu sangue, que ressuscitou, que voltará, esse é de Deus. Mas todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, ou seja, que coloca Jesus em segundo plano e mostra uma outra alternativa de salvação sem Jesus, porque sem Jesus não há salvação. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa, não tem outro alguém, outro ser, outro personagem, seja na Bíblia, seja fora dela, que possa nos salvar. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que morreu por nós, que derramou seu sangue para nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Então, João diz aqui: todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Ou seja,
o espírito do anticristo, que um dia vai se manifestar conforme está profetizado, né? No entanto, o seu espírito já está agindo por meio dos falsos profetas, antes mesmo da plena manifestação do anticristo na terra. O espírito dele já está agindo através dos falsos pregadores, dos falsos ensinadores, daqueles que se apresentam como profetas de Deus, mas que estão levando uma mensagem contrária ao Evangelho. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, sempre averiguarmos se de fato está escrito na palavra de Deus, se aquilo que está sendo ensinado para nós realmente é de Deus. Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore, e pelo fruto nós vamos conhecer quem são as pessoas que são de Deus de fato, aqueles que realmente são servos de Deus, que estão levando a mensagem do Senhor, pelos frutos. Então, nós precisamos, antes de aceitar a palavra de alguém, o ensino de alguém, conhecer os frutos dessa pessoa e, de fato, também verificarmos dentro da palavra de Deus se aquilo que está sendo passado para nós é a verdade, é aquilo que Deus diz na sua palavra. Portanto, é importante nós conhecermos a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. Então nos diz aqui: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós, e o Espírito Santo, ele quer nos dar discernimento, entendimento, clareza daquilo que é correto, daquilo que não é, que possamos estar abertos para a ação do Espírito Santo na nossa vida. João diz que estes ensinadores, esses falsos profetas, procediam do mundo. Por isso falavam das coisas do mundo, das filosofias da época, né? Tentando misturar as filosofias com coisas espirituais. E o mundo os ouvia. Mas nós somos de Deus. E quem conhece a Deus, ouve os que são de Deus. Quem não é de Deus, não nos ouve. Mas quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. E é desta forma que nós reconhecemos, aqui ensina João, qual é o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando ele escreveu essa epístola, ele estava bastante preocupado com os irmãos que estavam sendo enganados pelos gnósticos, que misturavam espiritualidade com a filosofia, com as filosofias da época, ensinando na sabedoria humana e dessa forma desviando muitos da verdade. E hoje não é diferente. Que eu e você possamos examinar a palavra de Deus, possamos procurar entender, compreender a verdade da palavra do Senhor e nela permanecermos, não nos deixando enganar por aqueles que se apresentam como pessoas de Deus, como profetas do Senhor, mas de fato não são. Jesus disse: pelos frutos vocês os conhecerão. Fica aqui essa palavra, que Deus abençoe sua vida. Se foi edificante para você, e você não é um inscrito aqui no canal, se inscreva abaixo do vídeo, está escrito aí inscrever-se, inscreva-se e ative o sininho de notificações clicando sobre a opção todas, e assim você vai receber todas as mensagens que enviarmos aqui no canal. Compartilhe. Deus te abençoe e fique em paz.